Hoje parece muito mais, Facinca, e eu vou começar com você, porque a gente está sempre nas transmissões aqui, e você sempre fala assim, pergunta não sei o quê, tem que perguntar não sei o quê, porque o Abel, parece que ele já causa um encantamento natural pela inteligência dele, pela postura, e claro, pelos títulos, que fica mais do mesmo, sabe? As pessoas não conseguem mais, por exemplo, Abel, você quis tanto o Atuesta, por que ele não encaixou em lugar nenhum? Essa culpa é do Barros? Abel, o Palmeiras está tomando muitos nãos. Por quê, hein? O Barros não tem poder de convencimento. As pessoas já vão com medo de tomar porrada dele e da opinião pública também. Então, talvez com uma outra figura, que fosse uma figura pronta para isso, para bater, para responder, para apanhar, eu acho que isso poderia tornar um pouco melhor as informações que chegam pra gente num pós-jogo. Mas, Marcão, em relação a isso, primeiro que porta-voz é um porta-voz, né? Ou seja, ele é apenas alguém que vai divulgar informações que interessam do clube para fora. Ponto. Não. Então vamos lá, Facinca, muda a nomenclatura. Pode ser um ombudsman misturado. Uma função nova. Não é ombudsman também, mas um cara que, assim, ele não tem um compromisso só em defender. Não, eu acho que isso seria legal. Não, isso é utópico. Assim, na minha modesta opinião, eu acho que quem tem que falar é o diretor de futebol. Ele é muito bem pago para isso. Acabou. É aí que eu não concordo, cara. O diretor de futebol tem explicações a dar. O diretor de futebol tem posicionamentos a fazer. O diretor Faz de futebol, parte do cargo, né? Faz parte do cargo dele. Ele é o executivo acima de todo o departamento de futebol, é o cara responsável por explicações de projetos, né? Porque ele é o, entre aspas, cabeça pensante da história toda. Então, como ocorre em qualquer clube do planeta, Marcão, o executivo de futebol, o superintendente de futebol, enfim, alguém responsável pelo futebol ou com a participação direta no futebol, esse é o cara que tem que falar. Né? No caso, o Anderson Barros. Quando tem algum problema no Barcelona, no Real Madrid, no Milan, são os CEOs, os gerentes que falam. Vai dar entrevista ao Maldini, vai dar entrevista ao Zanetti na Inter, enfim, vai no Real Madrid, quando tinha lá o Valdano, agora o Butragueño, enfim. Então, são esses caras que falam, porque são os coordenadores de projetos. Né? Então, essas figuras são as figuras a dar explicações, às vezes até para blindar o técnico que semanalmente está com a cara no microfone, porque ele é o treinador, ele é obrigado a dar uma entrevista coletiva, entendeu? Então, assim, como tinha o próprio Alexandre Matos no Palmeiras que falava bastante, quando necessário o Paulo Nobre entrava em pauta e falava também, enfim. Então, eu acho que esses caras, eles pagam o ônus do cargo deles, Marcão. Assim, eu sei que você tem uma boa ideia, uma benevolência de proteção, às vezes até a imagem do cara, mas não tem jeito, Marcão, não dá para desassociar esses caras da responsabilidade e da transparência. Mesmo que o cara venha a público dizer não tem nada, não é assim, não é assado, mas o posicionamento é importante, até para mostrar que a diretoria do Palmeiras tem voz ativa. Se você deixar para um porta-voz, entendeu? Dane-se. Porque na hora do vamos ver, não é o porta-voz que vai negociar, na hora do vamos ver, não é o porta-voz que vai para o sorteio da Libertadores, não é o porta-voz que vai conversar com a federação, que vai conversar com a CBF, que vai conversar com a Libra, e etc. Quem vai estar lá são esses caras do mais alto escalão, entendeu? Então, assim, é ali que a cobrança tem que vir e são esses caras que têm que ir a público, mandar os recados para que cheguem nas orelhas certas, nos ouvidos corretos e façam com que, de fato, o Palmeiras volte a ter este meandro, este mecanismo político mais respeitado, porque hoje o Palmeiras, politicamente, em várias instituições de futebol, ele, de novo, é tratado em segundo plano, o que é uma vergonha. Não era assim, e você sabe disso, Marcão. O senhor foi maravilhoso, o senhor mudou minha opinião. Lele Boldaquian, algo a acrescentar, Nino? Não, o que a gente fala sempre, né? Que o cara que se propõe a executar um cargo desse de um clube grande como o Palmeiras ou qualquer outro clube, ele tem que estar ciente de que é parte do trabalho dele, vira público, é parte do trabalho dele, né, também.
essa Certa vez você falou comunicação. isso, eu gravei também, que é do rito, né? É parte é o ônus e bônus, Exato. ele precisa vir, né? Isso, exato, faz parte. Você vem no pacote. Isso é a liturgia do cargo, né? Vem com as obrigações e você tem que saber fazer. Se você não sabe, você tem que fazer o media training, você tem que se preparar para isso. Você tem que ter, né, postura e sabedoria para poder encarar as situações, saber sair de uma situação ruim ali numa entrevista. Você tem que ter o traquejo, você tem que ter. Tem que saber, velho. É um cargo que não é fácil você exercer, né? Tanto é que a gente está falando aqui, essa questão do Barros, ela é muito isso que o Facinca falou, e a gente já tinha falado no começo da live, que ele é um cara muito bom para algumas coisas e para outras ele pode ter alguma dificuldade. E tá beleza, só tem que ser detectada essa dificuldade, né? E assim, tendo a dificuldade e rodeado por pessoas que também não conseguem ajudar, aí fica um negócio mais complicado, né? Você citou o Cícero. O Cícero é um cara que ele preside, eu não sei se preside ainda, mas ele presidia ou preside a comissão lá, como é que fala? Dos diretores executivos, lá, o grupo, me fugiu a palavra. Mas ele também ajuda até onde vai a autonomia dele, ele pode, de repente, participar de contratações ou realmente não. Fica a cargo da presidente, do vice e do Barros. Então, essa trinca tem dificuldade, como é que podem ajudar? Como é que alguém pode ajudar eles? Então, eu entendo que faz parte do cargo e não dá para você chegar e falar, não quero falar, não gosto de falar, tá bom? Eu sou diretor, mas não conta comigo para isso. E tá errado, tem que falar, tem que aparecer, tem que dar explicações, tem que... não precisa falar tudo, né? Não precisa, digamos que, abrir negociações, falar coisas, né, que vai prejudicar, não. Você só precisa prestar esclarecimentos, muitas vezes faz bem.